Oi, oi, está começando o nosso programa Geração JC. E agora estou com a honra, com a alegria de receber aqui o pastor. Ele é psicólogo, mestre em psicologia, psicopedagogo. Deixa eu ler mais um pouquinho, pegar uma cola que o currículo é extenso. Ele é professor universitário e ele é pastor na Assembleia de Deus em Campinas. Seu nome? Jamiel Lopes, bem conhecido dos leitores da revista Geração JC. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bom? Tudo bom? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. E eu mando um abraço aí a todos os ouvintes aí que estão acompanhando o programa. Então, pastor, vamos começar então com uma pergunta que é uma coisa que tem preocupado bastante, que teve um aumento aí de 40% entre homens e mulheres de 12 a 25 anos nos casos de depressão. Isso daqui foi um estudo realizado com mais de 600 mil pessoas, conduzido pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A que se deve esse aumento, pastor? O problema da depressão hoje está relacionado a esse momento de vida pós-moderna que estamos vivendo. O que ocorre? Hoje, as exigências que são postas pela sociedade, uma sociedade consumista, uma sociedade hedonista, que valoriza muito a questão do prazer, a questão do imediatismo também. E eu vejo que muitas pessoas, elas estão adoecendo psiquicamente. Por quê? Porque elas criam expectativa de vida que não conseguem alcançar. E então elas começam a entrar num processo de frustração. E isso, de certo modo, tem levado essas pessoas a adoecerem. Embora, assim, que a gente sabe que a depressão ela é um problema orgânico. É a falta de uma substância, a serotonina, que é uma das coisas, e isso faz a pessoa gerar um desequilíbrio e ela entra em depressão. Ela tem uma baixa de humor, altera o seu humor. A questão é que os especialistas, eles se discutem essa baixa que tem de serotonina, essa alteração química cerebral, ela acontece exatamente por conta do emocional, ou o emocional que leva de fato a isso, a essa disfunção. Mas na verdade, uma das coisas que se é bastante analisado é esse momento de vida que nós estamos vivendo, certo? Então, as exigências do mundo pós-moderno. E a depressão, como diferenciá-la da tristeza? A tristeza, geralmente é muito fácil da gente encontrar a razão. De repente eu me chateei com alguma coisa e eu fico triste. Alguém, digamos, tem uma perda de algo importante, um animalzinho de estimação, sei lá, teve alguma frustração ou alguma coisa não saiu do jeito que ela queria, automaticamente ela fica triste. Então sentimos a tristeza. A depressão, ela é algo muito mais profundo que isso. A tristeza faz parte da depressão, mas a depressão é mais forte do que isso. Por quê? É uma perda de sentido. A pessoa, ela não tem forças para se levantar. Ela fica no quarto, entendeu? Não quer sair. É como se o mundo, para ela, perdesse a cor. E ela passa a ver as coisas em preto e branco. Tudo aquilo que fazia sentido para ela, perde o sentido. Filhos, trabalho, igreja. Então, basicamente, as coisas que motivavam, animavam essa pessoa, automaticamente é como se nada disso mais tivesse valor, tivesse sentido. Então ela entra no processo que nós colocamos, de repente, como se ela entra num casulo, entendeu? Que é um processo também de esquiva, e automaticamente ela se fecha no mundo dela, e se ela pudesse, ela não se levantava, não saía dali. E tem muita gente que acha que é frescura, né? Tem muita gente que não vê como uma doença realmente. Exatamente. E tem muita gente também que está aborrecido, está triste e já quer falar para todo mundo que está em depressão, e não está, né? Tem gente que até está curtindo com os amigos, está passeando, está falando que está em depressão e não está. É muito interessante assim, a gente vê a linguagem usada assim, já estou em depressão há 10 anos. Ninguém vive em depressão 10 anos. Você vive momentos assim, de crises, tal, tem melhoras no quadro, entendeu? E assim, quando você falava, né, que alguém acha que isso realmente não é sério, entendeu? Porque alguém está criando, está inventando, não é verdade. De tal modo que não adianta você chegar para uma pessoa em depressão e você chegar
animar essa pessoa, levanta a cabeça, sabe aqueles, eu coloco o seguinte, né, que é aquelas respostas enlatadas que a gente já tem, né, como cristãos, a gente chega, ore mais, leia mais Bíblia, olha isso aí, Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o seu quadro. Olha, quer ver uma coisa assim, abater uma pessoa em depressão, quer dizer, tudo depende de você, se erga, se levante, aí diz assim, poxa vida, se depender de mim, acabou, entendeu? Porque na verdade a pessoa não consegue. Entendeu? Daí a depressão ela precisa de ajuda, ela vai precisar de tratamento, precisa de acompanhamento. Entendeu? Então nós vamos reconhecer isto. Inclusive no livro Psicologia Pastoral, que eu lancei pela casa, tem um capítulo que eu dedico só falando sobre depressão. Sim. Entendeu? Onde eu explico exatamente isso. Entendeu? Assim, o trato, inclusive para a liderança encaminhar, saber quando realmente chegou no seu limite. Eu preciso orientar a pessoa para levá-la de fato a um especialista. Inclusive no livro eu coloco lá no apêndice do livro um questionário que você pode fazer com a pessoa e a partir desse questionário você dá para perceber pelos resultados das respostas se a pessoa está no processo de depressão ou não. E pastor, com o corre-corre do dia a dia, acabamos nos distanciando um dos outros. A gente perde o contato e tal, físico, e privilegia o virtual. De que maneira esse comportamento pode levar a um isolamento e quem sabe a uma depressão? Nesse caso eu vejo o seguinte, eu diria que potencializa, entendeu? Uma pessoa que está entrando em depressão, ela está entrando por um processo, aí eu vejo como algo muito perigoso, entendeu? Porque automaticamente ela tenta buscar no mundo virtual as respostas para a sua vida, para os seus problemas, entendeu? E ela pode, inclusive, findar buscando algumas coisas ou contatos com terceiros, pessoas que podem, assim, provocar, aumentar o seu problema, entendeu? Sim. E até envolvimentos físicos mesmo, que já tem casos assim. Mas, assim, o isolamento, a pessoa pode, sim, como eu coloquei, que potencializa, porque ela já está vivendo um processo e ela entra no isolamento, ela passa a se isolar, entendeu? E quando, assim, a depressão, ela se torna mais grave ainda quando a pessoa, ela perde esse convívio, ela não consegue mais realmente se socializar. Ela chega num processo de que não querer mais sair dentro de casa, entendeu? E aí ela vai ficar o tempo inteiro, entendeu? Ela é de tal modo que ela passa assim, a não cuidar de si mesma. Eu tratei um caso, entendeu? Assim, um caso lamentável, porque eu não tratei a pessoa com problema. Eu tratei, quer dizer, eu fui procurado por um pai com 3 filhos, certo? Inclusive um com acho que 4 ou 5 anos e tinha outro acho que com 8 anos mais ou menos, e o mais velho que tinha acho que 11, 12 anos por aí. E esse pai, ele veio, me procurou, entendeu? Mandado da justiça para que eu fizesse um atendimento aos filhos para fazer um laudo e enviar à justiça porque ele estava querendo a guarda dos filhos. Mas para conhecer os garotos, eu precisei conhecer a história. E foi assim, muito triste. Entendeu? O que acontece? Ele tem se separado da esposa. Aliás, ele tinha tirado, levou ela de volta para a casa dos pais. Porque essa mulher começou usando, era um jogo pela internet, entendeu? Um jogo onde havia uma interação com os jogadores. Sim. E para entrar nesse jogo, a pessoa precisava criar um avatar, entendeu? Onde você cria uma história, né? A sua história, a imagem que você quer, cor de cabelo, cor, assim, profissão, enfim. Então é algo virtual. E essa mulher, ela jogava e ela conheceu um personagem, entendeu? Que se intitulava Caveira. Olha. E assim, dia após dia, ela passava a ir dormir mais tarde, e mais tarde, e mais tarde, e mais tarde. E o marido começou a cobrar ela. Um dia ela chegou e disse: olha, preciso lhe confessar uma coisa. Eu estou apaixonado, eu estou por uma pessoa. E ele se assustou. A mulher não sai de dentro de casa, mas apaixonada por quem? Alguém virtual. E ele disse: mas quem é essa pessoa? Um Caveira. Então a pessoa não tinha nome, ela não sabia quem era essa pessoa, jogava com ele e ela começou a contar um pouco da história dela, da vida dela para essa pessoa. O marido, tentando salvar a situação, ele conversa, ele entra no jogo com ela e ele tenta interagir com a pessoa, diz: olha, você está prejudicando e tal, tal. E o cara, automaticamente, a pessoa, que não sei se era homem, se era mulher, que estava do outro lado, então começou a dizer que ele era um marido fraco, que não sei o que lá, e um monte de coisa. Resultado, chegou um dado momento que essa mulher
o pequeno, ele saía para trabalhar, o marido, e ela ficava em casa. E ela sequer fazia comida mais para os meninos, já não cuidava mais da casa. Chegou um momento que ela não tomava mais banho. Já estava grave o caso. Não tomava mais banho, ela não penteava mais os cabelos, não fazia mais nada, porque ela não conseguia se desligar daquele jogo, entendeu? Então, assim, aí piorou o quadro, você vê que foi uma coisa que foi se desenvolvendo. E essa pessoa, eu coloquei para ele, mas a sua mulher adoeceu. Na verdade, o que ela precisava era de um tratamento, entendeu? E não uma separação. Sim. Ele precisava de um tratamento, mas aí foi uma questão dele, eu não estava ali para tratar de fato o caso. Mas assim, uma relação muito forte, entendeu? Hoje com a questão da internet, pessoas com a propensão à depressão, pode piorar muito o quadro a partir desse contato com o mundo virtual. E existe cura para a depressão? Olha, existe controvérsias, entendeu? Porque, por exemplo, psiquiatras eles vão colocar que não tem. Existe na verdade, um controle. Eu particularmente eu vejo, eu particularmente acredito, entendeu? Até por casos que eu acompanhei, já tratei, entendeu? Mas assim, o que eu diria é que a pessoa que tem uma propensão, ela vai conseguir, na verdade, equilibrar-se. Ela precisa, dependendo se ela é uma depressão grave, entendeu? Não crônica, ela pode tratar e a partir disso ela sair daquele quadro, entendeu? Só que ela vai precisar ser muito vigilante, entendeu? Para que ela não volte nesse quadro. Ela precisa aprender a lidar com os fatores desencadeantes, entendeu? Porque existem fatores sociais que de certo modo contribuem, entendeu? No relacionamento dela, o ambiente, trabalho, família, casamento, filhos. Então tudo isso, de certo modo, contribui realmente como um fator desencadeante. Se você não trabalhar esses elementos, automaticamente a pessoa volta. E existe tratamento, doutor, para a depressão? Então, existe tratamento sim, entendeu? Assim, quando eu recebo geralmente um paciente, a primeira coisa eu vou analisar a partir de uma anamnese que a gente faz, entendeu? O grau da depressão dessa pessoa, entendeu? E até o tipo de depressão que ela tem também. Eu preciso entender de fato isso. Então o tratamento seria o tratamento psicológico e o tratamento psiquiátrico. Sim. No primeiro momento, assim, às vezes a pessoa vem do psiquiatra já e ela já vem medicada. Quando ela vem primeiro para o acompanhamento psicológico, dependendo do grau da depressão, eu a encaminho para o psiquiatra. Porque tem que se fazer um trabalho conjunto. Entendeu? Ela precisa da medicação, porque principalmente o depressivo precisa muito, né, da substância do lítio para o tratamento, e a psicoterapia. O que vai acontecer? Pessoas que tratam a depressão somente com medicação, gera um ciclo vicioso, e ela não sai. Entendeu? Por que não sai? Porque automaticamente o remédio é uma droga. Entendeu? Então existe o efeito dessa droga. Então existe alguns hormônios, entendeu, que são responsáveis pelo nosso humor. Ele é responsável, inclusive ele chama do quarteto da felicidade, né? Você tá lá, dopamina, você tem hormônios que ele ajuda, entendeu, nessa questão do equilíbrio, entendeu? E o remédio ele vai ajudar exatamente em repor o que o seu organismo não está fazendo. Sim. Então isso dá uma sensação no começo da cura, né? Eu estou bem, então eu preciso do remédio. Só que quando passa o efeito, automaticamente, entendeu? Por exemplo, o remédio tem serotonina, entendeu? A dopamina. Então você toma os remédios e automaticamente você regula. Só que eu faço sempre algumas analogias. Então imagina um barquinho, entendeu? Que tem um furo. E aí você chega lá, ele está cheio d'água. E você chega e começa a tirar toda a água, entendeu, do barquinho. Você tira toda a água, resolveu o problema. Entendeu? O barquinho está sem água, então você pode sair. Só que o furinho continuou. O que vai acontecer? Ele vai encher novamente. Ou seja, o remédio é como se você esgotasse o barquinho, entendeu? Mas a causa precisa ser tratada. E o tratamento tem que ser um tratamento através da psicoterapia, entendeu? Porque você vai trabalhar com a pessoa em depressão uma ressignificação da sua vida, entendeu? Se ela não conseguir encontrar um novo significado de vida, então gera um ciclo vicioso, ela não sai.
entendeu? Por quê? Porque, de certo modo, é confortável estar dentro do casulo, entendeu? Porque eu tenho depressão, eu sou depressivo, eu sou depressiva, então, automaticamente, eu tenho não é uma desculpa, mas eu tenho, de fato, um álibi muito grande para justificar o meu comportamento. Qualquer coisa que você fizer, tem depressão mesmo e tal, não quero nem saber e tal. Ou seja, a pessoa, ela finda não querendo ajuda. Não, é assim mesmo e tal. E o que acontece com as pessoas em depressão? Que vai muito psiquiatra tomar remédio. Elas começam a pesquisar e elas começam a saber um pouco os remédios, os efeitos. E até ensinar o médico, né? Ensina o médico, fica expert em depressão. É difícil, né? Exatamente. Eu tenho pacientes que são assim, eles falam para mim do remédio realmente com uma certeza muito grande. Olha, eu acho que esse vai me melhorar. E aí conseguiu, deu esse resultado, não sei o que lá e tal. É o famoso Dr. Google. Exatamente. Tá bom, vamos dar uma paradinha rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse tema. Não sai daí. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. E voltamos aqui diretamente com o pastor Jamiel Lopes. Tem horas que eu chamo de pastor, tem hora que eu chamo de doutor, já tô ficando meio confusa. Mas ele é pastor, ele também é psicólogo, então ele é pastor e ele é doutor, tá bom? Então vamos continuar falando sobre a depressão. Pastor, como é que os pais podem agir diante de um quadro depressivo, ver o filho muito tempo no isolamento, no mundo virtual, já entrando nesse quadro de depressão, como os pais devem intervir nesse momento? Primeira coisa que eu vejo, assim, os pais devem observar o comportamento dos seus filhos. Qualquer mudança de comportamento, os pais mais atentos vão conseguir perceber. Quais são os sintomas que você percebe? Primeiro é o isolamento. A criança, adolescente também, entendeu? Você começa a perceber que ele tende a se isolar, certo? A não participação das coisas e outra coisa é a tristeza. Você percebe um sentimento de tristeza muito grande, assim, e aí é importante observar essa criança fora do contexto familiar, observá-la também, por exemplo, na escola. Por quê? Que a gente tem que observar, inclusive na questão da raiz do problema, mas quando os pais começam a identificar os sintomas e ver que tem alguma coisa diferente, a tendência é querer perguntar para o filho: o que está acontecendo, tal. Ele não vai dizer, entendeu? Ele não vai falar, até porque ele nem sabe falar sobre o assunto. Então eu aconselho nestes casos que os pais devem encaminhar esses filhos imediatamente para um profissional, entendeu? Porque outra coisa, uma criança em depressão, ela começa a baixar o rendimento dela escolar também, entendeu? A questão da atenção, da concentração. Então você vê alguma diferença. Eu recebi uma vez uma garota no consultório, acho que ela tinha o quê? 11 anos, 12 anos, e de um momento para o outro ela, assim, começou a ter crise de choro, ela, assim, demonstrava uma certa tristeza, só que o quadro dela, quer dizer, aparentemente a depressão, mas tinha algo mais. Só que ela era muito reticente. Daí ela chega no consultório e eu começo a conversar com ela, entendeu? Pergunto, e ela só expressava algumas coisas, até sintomas físicos. Por exemplo, eu sinto o peito apertado, eu sinto uma tristeza, vontade de chorar. E eu perguntava: mas aconteceu alguma coisa? Não, nada. E ela não falava. Como
eu faço psicodiagnóstico e eu trabalho com alguns testes. Tem algumas coisas assim bem simples que a gente analisa o comportamento, são testes projetivos. E um dos testes que eu trabalho, assim, é o HTP, que na verdade é um desenho que a gente pede para a criança fazer, entendeu? O HTP, que seria casa, árvore, pessoa, entendeu? Que veio do inglês, né? Hope, tree, entendeu? E persona. Então, eu peço, desenhe uma casa, depois eu peço para ele desenhar uma árvore, depois desenhar uma pessoa. Por que esse teste é importante? Porque eu vou fazer uma série de perguntas para ela. E a partir dessas perguntas, a gente consegue descobrir uma série de coisas. Como, por exemplo, o desenho para a criança da família. Desenhe sua família. Você vai ver o tamanho. Às vezes, por exemplo, um membro da família é muito grande e às vezes ela é bem pequenininha. Se ela está junto, se ela está afastada, se ela esqueceu algum membro da família. Tudo isso a gente observa no desenho da criança e é um motivo para a gente conversar. Mas no HTP que eu apliquei com essa menina. Um exemplo, né? Eu peço para ela desenhar a casa. Primeira coisa que eu analiso é o desenho. O tamanho do desenho. Entendeu? O desenho ocupou toda a folha. O desenho está num cantinho da folha. Entendeu? O desenho está bem distribuído. Tá. Outra coisa que eu analiso são como ela usou o lápis. Se é fraquinho, se usou com força, quase furando a folha. Então são detalhes que a gente vê, que dá para a gente conseguir detectar algumas coisas relacionadas à personalidade da criança. E então a gente sabe fazer uma série de perguntas. Entendeu? Descreva para mim essa casa. E ela começa a fazer a descrição, como é a casa, os compartimentos e tal. Aí eu pergunto, por exemplo, qual a parte dessa casa que você mais gosta? Perguntas como, assim, de quem é esta casa? Se ela diz essa casa é do meu primo, se essa casa é não sei o que lá, ou é a casa do pai, ou é da mãe, ou é do irmão, entendeu? E ela? Entendeu? Essa casa é dela? E aí vem uma outra questão, né, que a gente coloca o seguinte: qual o local da casa que ela mais gosta? Se essa casa fosse sua, quem você convidaria para morar junto com você nessa casa? Ver se ela exclui alguém, entendeu? Mas vamos ao ponto. Quando chegamos no desenho da árvore, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. E eu perguntei assim, descreva a árvore, que árvore é essa, entendeu? Qual a importância dessa árvore? E eu fui fazendo uma série de perguntas. Aí eu fiz uma pergunta que eu percebi que mexeu com ela, porque é uma projeção. Aí eu perguntei assim, algum dia já mexeu com essa árvore? Aí ela disse, sim. E eu percebi que como ela sacou o que eu estava colocando. Aí eu coloquei assim, essa árvore é você? E ela já não falou, mas só balançou a cabeça. Eu disse, então alguém mexeu com você, é isso? Ela começou a chorar. Então automaticamente, nisto aí, eu consegui descobrir a razão, entendeu? Daquela tristeza, e tinha sido um membro da família, alguém próximo, um tio que tinha mexido com ela, entendeu? Então assim, porque é muito importante os pais analisarem o comportamento do filho, entendeu? Então você vai perceber, assim, através da mudança. Então se ele começou a mudar de comportamento, cair no rendimento escolar, agressividade e principalmente a tristeza e o isolamento, então eu aconselho que procure um especialista. Eu ia perguntar justamente isso, quando que devemos procurar um especialista? Justamente quando há essa mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento. É aí quando, assim, você não consegue resolver, entendeu? Você mesmo conversando, isso não é o suficiente, então você busca de fato a ajuda, entendeu? Porque dificilmente a criança vai conseguir falar, criança ou adolescente, entendeu? Hoje, assim, uma incidência muito grande, assim, de depressão na adolescência, é assustador, entendeu? Hoje, inclusive, tem os modismos, né? E o adolescente, principalmente, com acesso hoje da mídia, da internet, das redes sociais, então eles são muito influenciados, porque, diz assim, o adolescente Maria vai com as outras, né? Mas não é que seja Maria vai com as outras, é que o adolescente, ele está buscando uma identidade, ele está se definindo, exatamente, se definindo como pessoa. Então, ele busca modelos. E qual a referência dele? Vai ser o grupo dele. Mas se ele começa a frequentar grupos, entendeu? Que trata de suicídio, então ele não consegue lidar com as frustrações dele, com os problemas dele, automaticamente isso vai gerar dentro dele a ideia realmente do suicídio, entendeu? Então ele busca, por isso que apareceu aqueles que se cortavam, aí veio aquela leva lá da baleia azul, enfim, entendeu? Mas assim, vem a influência
entendeu? Mas ele já tem dentro de si algumas questões não resolvidas que ele precisa, de fato, de ajuda. Então os pais percebendo isso, talvez com o adolescente, porque qual é o problema hoje com o adolescente? Ele se tranca num quarto. E muitas vezes os pais não veem o que está se passando com ele. No fone no ouvido, os pais pensam que está tudo bem. E aí, mas assim, é perceber, os pais precisam dialogar com seus filhos. Porque com o diálogo, por exemplo, os pais precisam saber quem são os amigos dos filhos, ganhar confiança. Porque o problema de alguns pais é que eles, assim, põem os filhos contra a parede, entendeu? Eles querem controlar, e o adolescente não quer ser controlado. Então diálogo não é você pôr ele contra a parede, você tem que fazer do meu jeito. Mas é conversar, é dialogar com ele, entendeu? Ganha a confiança do filho, porque a partir disto, o que vai acontecer? O pai tem acesso, os pais têm acesso às amizades dos filhos, tem acesso, entendeu? Inclusive o que ele está buscando na internet, quais são os interesses dele, que tem pais que não conhecem seus filhos. Verdade. Acha que é só alimentar, dar roupa e pagar a escola e está tudo bem. Então por isso que alguns pais nem percebem, e às vezes é uma surpresa muito grande, porque nem percebe mudança no comportamento, porque esses pais já não têm contato com seus filhos, entendeu? Então o que eu vejo é que os pais precisam resgatar isso, que é o diálogo, é a conversa com seus filhos. Assim, é uma discrepância muito grande, entendeu? Que eu vejo um choque cultural muito violento. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, minha geração é uma geração analógica e nós estamos diante de uma geração digital. Então eu não posso cobrar determinadas coisas, entendeu? Porque eu aprendi desse jeito, o certo é esse. Eu coloco o seguinte, eu comecei a pesquisar sobre adolescente já há alguns anos. O primeiro livro que eu publiquei foi em 94, Seu Filho Adolescente e Você. Mas eu aprendi alguma coisa de adolescentes quando os meus filhos se tornaram adolescentes. Foi quando eu descobri que eu não sabia de nada sobre adolescentes, entendeu? Eu lia muito, era um pesquisador da área, entendeu? Mas para você entender o comportamento dos filhos, é você chegar junto deles e realmente ter um diálogo aberto com seus filhos. Então você percebe, entendeu? Eu conseguia ver mais ou menos se um filho estava triste, se não estava, porque automaticamente eu percebia a mudança de comportamento dele. Então assim, para encaminhar, por exemplo, outra coisa que é importante também, são os pais lerem alguma coisa sobre depressão, entendeu? Assim, para que eu possa entender e eu possa até analisar essa diferença no comportamento dos meus filhos, eu preciso ter um certo conhecimento. Então eu percebi que tem alguma coisa estranha, coisa diferente, eu tento conversar com ele, não consigo, então que tal marcar um especialista? E doutor, e uma pessoa depressiva, o que pode acabar acontecendo com uma pessoa em depressão se não tiver tratamento, se não tiver cuidados? Olha, um dos grandes riscos é o suicídio, entendeu? Assim, principalmente as pessoas que são bipolares, entendeu? Porque o bipolar, ele tem duas fases. Ele tem a fase da depressão, que ele não tem coragem nem de se levantar da cama, e ele tem a fase da mania. É aquela fase ou de euforia, ou então aquela fase que seria a fase de ira, de raiva, de descontrole, de agressividade, entendeu? De estresse total, exatamente. Né? Então, é o seguinte, quando o remédio que ele está tomando, ele vai fazer com que ele saia desse quadro de depressão e ele comece a entrar no estágio de euforia. Nesse momento é o momento mais perigoso, porque nesse momento ele tem coragem de fazer, entendeu? Então é um risco muito grande mesmo. Por isso, assim, precisa acompanhar uma pessoa que está em depressão, ajudá-la. Assim, algumas pessoas, elas vivem a depressão, mas elas não apresentam realmente essa propensão ao suicídio. Mas muitos casos de depressão, sim. Então, isso é um risco muito grande. Bom, quero agradecer aqui ao pastor Jamiel e quero falar que no próximo programa com o pastor Jamiel, nós iremos falar sobre suicídio. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, em breve, daqui a alguns dias, a gente vai falar sobre isso também aqui com o pastor Jamiel. Quero lhe agradecer, pastor, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pela honra da entrevista. Quero também pedir que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue te inspirando e continue escrevendo para a revista Geração JC também. Continue nos visitando no programa Geração JC. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, e eu quero deixar um abraço a todos vocês e compre um livro Psicologia Pastoral, publicado pela CPAD, que aí nós temos ali um capítulo específico que eu falo só sobre depressão, suicídio, e tem muitos outros temas que nós abordamos nesse material.
Que bênção, que bênção. E com você já sabe, né? A gente tem um encontro aqui marcadinho. Pode nos procurar aqui na TV CPAD, que sempre tem um programa Geração JC especial para você, juventude cristã. Fique na paz, até o próximo. Tchau!